tem aquela opressão do espírito, entendeu? Opressão. Agora, possessão é quando o diabo entra dentro da pessoa, né? A pessoa não tendo o Espírito de Deus, o inimigo entra e faz com que a pessoa cometa uma loucura, entendeu? Então, o diabo, ele é oportunista. Ele vai se aproveitar da situação. Então, para finalizar aqui, que eu já estou terminando. Pronto. O que acontece? A gente precisa de ter uma mudança de mentalidade. Começar por uma mudança de mentalidade. Primeiro, Jesus cura. Eu preciso ter uma boa conexão com Deus. Eu preciso ter minha vida espiritual em dia. Isso é essencial. Segundo, depressão não é demônio. E tem médico que trata disso. É melhor para nós que somos cristãos, eu vou abrir um parêntese, que seja um psicólogo, um psicanalista, alguém que tem os mesmos princípios cristãos. Porque às vezes a pessoa puxa para outro lado, né? Dependendo do psique, porque é muito ligado à alma e espírito. E o que acontece? Primeiro, gente, nós precisamos ter consciência que nós precisamos aprender a cuidar de nós mesmos. Nós que somos mães, ou quem é pastor, ou quem é líder, aprendeu muito a cuidar do outro. Mas às vezes não tem tempo para cuidar de si. Às vezes não sabe cuidar de si. Às vezes, quando o assunto é cuidar da gente, a gente fica perdido com essa história de cuidar da gente. Eu tenho que ter consciência que o meu corpo físico, ele tem um limite. Eu não consigo trabalhar 7 dias por 7 na semana, sem 1 hora o meu corpo me parar. Quem é assim? Trabalha 7 dias por 7. Trabalha na rua, trabalha não sei aonde. O dia que está em casa é para limpar a casa, é para isso, é para aquilo. Não para, né? Então, nós temos que prever na nossa agenda momentos de descanso. Quem vai anotar isso? Era para ter papel e caneta, né? Mas depois vocês compram o livro. Olha, momento de descanso é fundamental, tá bom? O nosso cérebro é uma máquina super potente, mas nós precisamos usá-lo da melhor maneira possível. Então, a alimentação. Quem é que tem consciência que a sua alimentação pode ser veneno ou pode ser remédio? Quem tem consciência disso? Eu comecei a aprender isso para tratar a depressão. Que se eu tomar... Gente, eu não posso falar, né? Eu não posso falar, mas eu tenho que falar, né? Tem alguns alimentos que... veneno mesmo. Então, teve um homem, um filósofo, que falou assim, ó, faça do seu alimento seu medicamento. Hipócrates. Né? Faça do seu alimento seu medicamento. Em plantas medicinais, Deus deixou tudo na natureza. Né? Chás, tem muitos chás, muita coisa boa que cura o nosso corpo físico. Então, nós podemos ir do contato com a natureza para a cura da alma. Nos conectar com a natureza, nos alimentar com coisa mais saudável, cuidar da saúde do nosso intestino. Ah, por que nós temos que cuidar da saúde do intestino? Sabia que o hormônio do bem-estar, o centro dele é produzido no intestino? Serotonina? Então, às vezes, a pessoa está com depressão, está com humor baixo, porque está faltando serotonina. Então, é por causa dos seus hormônios, não é por causa dos demônios. É por causa dos hormônios. Então, o tratamento hormonal é muito importante. Então, cuidar do seu sono, ter um sono de qualidade, porque os nossos hormônios também são regulados durante o sono. Cuidar da saúde do intestino também é importante. As mulheres que estão na menopausa, que entram em período de menopausa, ou os homens na andropausa, têm uma baixa hormonal. E nesse período de baixa hormonal, também tem um período depressivo, né? Às vezes a pessoa não entende o que está acontecendo. São os hormônios que estão desequilibrados. Então, o fato de comer melhor, procurar um médico para regular os hormônios, fazer exercício físico. O exercício físico também, ele aumenta a produção de hormônios no nosso corpo. Isso vai contribuir para o nosso bem-estar. Outra coisa, rede de apoio, porque a depressão ela nos move a um isolamento. E isso é fatal, né? A pessoa depressiva, ela tende a se isolar, a perder o gosto pela vida, perder o gosto pelas atividades que ela fazia. E a comunidade, ela é muito importante. Então, é importante para quem passa pelo processo depressivo ter apoio das pessoas e é importante para a comunidade entender, para saber ajudar aquela pessoa também. Não ficar tratando a pessoa como se ela estivesse com frescura,
né? Como se ele estivesse com demônio, porque a pessoa se cala para não ser julgada pela sociedade, porque a pessoa já está enfrentando uma batalha na mente. Aí depois vai comentar com alguém, a pessoa ainda vai julgar, ainda vai expulsar coisa que não tem. Então a pessoa que está passando por aquela batalha, ela vai se calar. Imagina uma pessoa que você ama, de repente você recebe a notícia que a pessoa se matou. Aí você fala, como assim se matou? Estava aqui ontem sorrindo, brincando, ajudando a gente, e hoje ela se matou. Como a gente vê, às vezes, notícias de pastores que se suicidam, como qualquer outra pessoa. O pastor, o líder, ele precisa ser ouvido, ele precisa ser ajudado. Ele não é um herói, ele é um ser humano. Como Elias, né? Que um dia estava brigando com 850 e no outro dia estava na caverna pedindo a morte. Um ser humano comum, como o outro, que tem a presença de Deus, não é? Mas é humano. Então, para finalizar aqui, ó, processo terapêutico é importante. E se Jesus tomasse um café com Freud, eu acho que o ponto em comum seria que nós, seres humanos, nós podemos ter um desenvolvimento pessoal passando pelo apoio da comunidade. Porque tanto a Bíblia, Jesus deixou a igreja para que nós estivéssemos juntos, né? Ajudando um ao outro a crescer, a desenvolver, a aprender, quanto a psicanálise também, ela prioriza isso, esse crescimento pessoal com o apoio da comunidade. Uma coisa que eu fazia quando eu não tinha força para levantar da cama, tinha dias, gente, que eu não tinha força para levantar. O meu espírito, a minha alma queria levantar, mas o meu corpo não reagia. Eu não sei se já aconteceu isso com alguém. Não tinha força. Então, às vezes eu levantava de joelho, às vezes eu descia da cama, orava, pedia a Deus força e levantava para fazer minhas atividades. Depois eu desenvolvi uma rotina. Chá para dormir, melhor. Café para acordar. Uma ducha, uma oração, um exercício. Coisa simples, gente. Simples que dá resultado, tá bom? Olha, não pretendo esgotar o assunto, não sou especialista dos especialistas. Há mais mistério entre o céu e a terra do que sonha a nossa vã filosofia. Então, com certeza, tem muito mais a ser dito sobre isso, mas nós vamos ficar por aqui. Nesse livro tem algumas citações que eu vou ler agora e nós vamos finalizar, tá bom? Umas citações que me marcaram muito. Recapitulando, essa daqui, ó. O meu espírito é um recipiente para conter Deus. A minha alma é como um espírito para refletir Deus. Outra coisa, pense no que você está pensando. A batalha na mente, ela precisa ser identificada. E você precisa entrar, você tem que ser protagonista e não uma pessoa que assiste a bagunça dentro da sua mente. Entendeu? Imagina que você está num teatro, você está sentado lá na plateia e um monte de pensamento ruim botando um caos na sua mente, né? É seta do diabo, se mata, não sei o quê, passado. Então, pense no que você está pensando, né? Tente organizar os seus pensamentos, porque os seus pensamentos vão ser as palavras e as palavras vão ser as suas ações. Outra coisa, não diga para o dono do tempo que você não tem tempo para ele. Tira um momentinho para meditar, para acalmar sua alma, para falar com Deus. Isso é importante, todos os dias, porque Deus é um Deus de relacionamento. Isso ajuda, Ele quer se relacionar conosco. O pior abandono é o abandono de si mesmo. Seja seu melhor amigo. Aprenda a cuidar de você mesmo. Não tenha um relacionamento tóxico com você mesmo. Tem gente que tem uma palavra boa para todo mundo, né? Ah, você vai conseguir, você vai vencer. Mas lá dentro da sua mente, ah, você é burra. Ó, você não consegue. Todo mundo consegue, você não. Não fale assim com você, tá bom? Fale com você com amor, com calma. Se perdoe, se ame. Aprenda a amar Deus acima de tudo, o próximo como você ama você mesmo. Amém? Essa parte aqui, para finalizar, foi o que eu aprendi com Augusto Cury. A felicidade bateu à porta de todos. Sussurrando aos ouvidos do coração, ela disse baixinho: ei, eu não estou no mundo que você está. Eu estou no mundo que você é. Viaje para dentro de si mesmo. Com a ajuda de um terapeuta, você vai identificar os traumas, você vai viajar para dentro de si, você vai ter mais conhecimento de você mesmo, entendeu? Essa é a função do terapeuta. A vida não te pergunta se você quer ser forte. Ela te ensina a ser.
E a dor que você sente hoje é a força que você terá amanhã. Em todos os momentos, Deus está trabalhando para o seu bem. Há um lugar de grandeza em Deus quando rompemos a barreira do sofrimento. Amém?